Então, quando nós falamos sobre a volta do Mashiach, algumas pessoas são alimentadas com a esperança nesse retorno, porque sabe que esse retorno do Mashiach, do Messias, vai trazer uma tremenda transformação no mundo. Ele dará resultado. Ele fará com que o mundo se transforme em um tremendo paraíso, e todos nós ansiamos por viver livre de tantos sofrimentos. Nós ansiamos por um período de paz, não um período de paz, mas por esse momento de paz, por essa época de paz, que não vai ser só uma geração de paz, vai ser uma paz eterna, uma paz duradoura, uma paz que não tem fim. Uma outra parte, quando se ouve falar da volta do Mashiach, baixa a cabeça e se pergunta: será que ele vai voltar? Alguém já duvidou aqui que Jesus vai voltar? Eu, por algumas vezes, duvidei. De tanto ouvir as pessoas dizendo que já ouviu isso desde que o mundo é mundo, que a gente acaba realmente meio que duvidoso. Mas se ele tivesse voltado há 30 anos antes, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se ele tivesse voltado há 25 anos antes, hoje eu já não existiria, porque eu seria uma ferramenta usada pelo diabo contra o próprio Messias, como qualquer um de nós. Então a demora do Messias, ele ajuda as pessoas que ainda não conhecem a conhecê-lo, favorece aqueles que já tiveram entre aspas, uma experiência com ele, e de certa forma está afastada dele no momento, dá-lhe a chance de reconciliação. E também a sua demora, para nós, acaba se tornando numa oportunidade de ajuntarmos tesouro nos céus. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo trabalhando, fazendo aquilo que nos compete fazer, nós estamos aglomerando tesouros ou recompensas no reino celestial. Até aí tudo bem? Então esse mês que entra agora, que é o mês de Elul, não vou entrar propriamente hoje nesse mês, quero dar só uma palhinha sobre algumas observações, já que esse mês de Elul é conhecido como o mês da Teshuvá, o mês do retorno, é um mês de introspecção, de reflexão no mundo judaico, e por não dizer a nós também, as configurações desse mês de Elul, que culminou, que teve seu início lá no mês de 17 de Tammuz, no dia 17 de Tammuz, que adentrou no mês de Av, e agora entra no mês de Elul, justamente trazendo à memória as quebras das tábuas da lei, aonde se perdeu ali a oportunidade. Eu estou falando se perdeu numa maneira de dizer que o homem não se deixou talhar a palavra dele nos corações, e por conta daquele medo, quando Moisés esteve lá por 40 dias no Monte Sinai, no Har Sinai, vendo Deus escrever as tábuas, tendo toda aquela experiência de santidade, vislumbrando de uma tremenda manifestação, de uma gloriosa manifestação de Deus, e o povo lá embaixo fica impaciente por receber, fica impaciente por achar que Moisés está demorando, e acaba levantando o bezerro de ouro. E a partir daí se faz necessário que o homem faça uma introspecção, olhe para dentro de si, e a coisa mais difícil que tem não é nós olharmos para a vida do outro e analisá-lo,
mas é analisar a sua própria alma, é analisar os seus próprios caminhos, é analisar suas próprias palavras, analisar o seu grau de comprometimento com o sagrado, com a sua palavra, com o reino de Deus. O Mashiach vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 7. Ele vai nos ajudar a fazermos uma introspecção pessoal ao olharmos a vida do outro. Quando Jesus veio a este mundo, quando Yeshua aqui chegou, ele veio conhecer, Cristo, nas nossas dores. Ele veio ao saber de maneira concreta o que nós necessitávamos. Ele sofreu na pele aquilo que nós sofremos até hoje. Só que nós cedemos na maioria das vezes. Jesus não cedeu em nenhuma das vezes que ele foi tentado. Muito pelo contrário. Ele padeceu, ele segurou a onda, ele venceu os obstáculos, não cedeu às tentações, ele não abriu mão do seu propósito, não abriu mão da sua missão. Ele, de fato e verdade, ele foi até o fim, porque sabia que nós não teríamos, homem nenhum teria condições de ir até o fim, como ele foi, e se tornar perfeito como ele se tornou em nosso lugar. E ele vai dizer o seguinte no verso 1. Mateus capítulo de número 7, a partir do verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Você percebe aqui que nós somos rápidos demais a julgar o outro. Nós somos rápidos demais, nós somos bons juízes em julgar precipitadamente o erro do outro, o pecado do outro. O Mashiach, ele nos dá uma lição maravilhosa nesse texto, entre tantos outros que nós podemos tirar daqui. É de que, à medida que eu medir o outro, eu também serei medido por alguém. Então eu preciso, nessa data, eu vou me referir a essa data, mas é em todas as datas. Não precisa ser no mês de Elu. Tem que ser em todo o tempo. Nosso julgamento tem que ser em todo o tempo. Não contra o outro. O nosso julgamento tem que ser sempre voltado para nós mesmos, para depois ajudarmos o outro nos seus dilemas, nos seus pecados, nas suas transgressões. É como se alguém estivesse fumando, jogando fumaça na cara do outro e dizendo para ele não fumar. Então, se eu quero, o conselho não é bom? É. O conselho não é maravilhoso? É. Mas se faz necessário primeiro se corrigir para ajudar na correção do outro. Por isso que o Mashiach está dizendo que antes de nós olharmos para o outro, nessa época, em qualquer outra época, é fundamental que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Porque o outro, no qual nós estamos julgando, pode estar nos representando. O outro pode estar no nosso lugar amanhã. Compreenderam, queridos? Então aquilo que eu aponto no outro, aquilo que eu indico no outro,
pode ser o espelho que me reflete amanhã. Geralmente, quando nós apontamos o pecado do outro, em pouco tempo nós também estaremos cometendo aquele mesmo pecado. Deu para entender, filhos? Então ele diz para você, e ele também diz para mim, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós, dizendo que bateu, levou. É plantar mandioca e fazer o quê? E comer a mandioca. Você planta e você colhe. O que é que ele está nos ensinando aqui também de uma outra forma? Ele está dizendo que toda ação nossa é uma semente. Tudo que nós plantarmos, ele disse tudo que nós plantarmos, é isto mesmo que nós iremos colher. Se nós queremos um período ou um tempo de prosperidade, eu tenho que plantar o quê? Prosperidade. Se eu tenho desejo de colher amor, eu tenho que plantar esse amor. Claro que dependendo do que você vai plantar, você vai demorar a colher. Tem coisa que você planta hoje, daqui a 3 dias você colhe. Mas em compensação, aquilo que você colhe rápido, infelizmente também vai rápido. Por exemplo, Jesus plantou a vida eterna em nós. Olha quanto tempo nós temos aqui para colher essa vida eterna. Nós desfrutamos de alguns resultados dessa vida eterna aqui, mas ela ainda não é completa aqui. Ela se inicia aqui, mas ela é resultado de algo que foi plantado antes da fundação do mundo. Para você ter uma ideia disso, não saia daí não, vamos para o capítulo 10 de João. Ok? A partir do verso 17, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que coisa muito interessante. Olha que coisa profunda. Jesus veio a esse mundo para quê? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em vida com qualidade de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna. Ele veio para isso. Só que para que nós nos apoderássemos dessa vida eterna, ele teve que morrer, ele teve que plantar através da sua morte essa vida. Então primeiro ele dá a sua vida para depois retomá-la. Captou, queridos? Se nós queremos a vida eterna que é proposta aqui na Bíblia, que nos faz aguardar, esperar Jesus com paciência, com esperança, é resultado dessa vida eterna, é resultado dessa plantação, é resultado do que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, ou no período que ele esteve na terra. Então, se eu quero a vida eterna, eu preciso fazer o quê? Pegar a minha vida e também sacrificá-la da mesma forma que Jesus sacrificou. Jesus sacrificou a vida dele pela nossa vida. Agora nós sacrificamos a nossa vida pela vida dele. Captaram? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu morri para o mundo. Vamos ler o capítulo 17 daqui a pouco. Não vamos ler logo para mim não esquecer.
ok? Ok, a partir do verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Olha que interessante, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para se cumprissem as Escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo, porque não são do mundo, assim como eu também, não está aí, como eu também não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Esse aqui já é um resultado da nossa entrega a Ele. Então, quando Jesus disse aqui no capítulo 17, guarda-os, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eles ainda estão no mundo. Então, isso é o resultado justamente desse dar a vida. Quando Ele entrega a sua vida por nós, Ele tem que morrer. Por que Ele tem que morrer? Porque nós somos pecadores. Então Ele morre, nos substituindo. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós também morremos para receber agora a sua vida. Então Ele nos substitui morrendo, entregando a sua vida por nós. E nós vivos, morremos vivos para o mundo. Por isso que nós não somos do mundo, por conta da vida dele. Compliquei? Deu para entender? Isso, queridos, é resultado dessa espera. Isso é resultado desse amor que nos faz nos julgar a nós mesmos. Nós temos essa competência dada por Deus de nos julgarmos a nós mesmos. Ainda para complementar isso, tem um outro texto aqui de João que eu quero ler com vocês. Deixa agora, me deu um branco. Vamos primeiro para Romanos, capítulo 8. Aliás, melhor, capítulo 6. Ele morre por causa dos nossos pecados, Ele entrega a sua vida por causa dos nossos pecados, e o que é que nós fazemos agora? Nós entregamos a nossa vida a Ele, porque, como Ele morreu pelos nossos pecados, agora, entregando nossa vida a Ele, nós recebemos a sua vida. E essa vida nos traz alguns resultados celestiais aqui. Mas antes disso, o capítulo 6, verso 3 em diante diz, verso 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Perceba a grandiosidade daquilo que Jesus realizou por nós, pelo menos de uma maneira mais simples de entendermos. Ele diz o seguinte, aqui é a observação, isso aqui é um resultado daqueles que estão com a sua vida no Mashiach. Como viveremos ainda no pecado se morremos para o pecado? Ele está dizendo que é incoerente alguém que está em Cristo viver em pecado.
Muito pelo contrário, ele está dizendo que uma vez morto para o pecado, não há mais por que viver para o pecado. E por que não se vive mais para o pecado? Porque Jesus já morreu em nosso lugar por esses pecados. E se nós estamos mortos para o pecado, isso já é resultado aqui na terra, nesse mundo, daquilo que nós iremos viver no Olam Rabá, no mundo por vir. Naquilo que, quando houver a restauração de todas as coisas. Quando Malhut Hashamayim estiver dominando completamente esse planeta, esse universo. Então, viver sem pecado já é resultado dessa morte. Se Jesus não morresse no nosso lugar, nós não teríamos nenhuma condições de viver para Deus de maneira plena e completa. Verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É esse sepultar para o mundo que nos fazem ter uma vida diferente. E o que é morrer? É ter essa condição de olhar-se no espelho, julgar-se a si mesmo, porque agora você tem como se julgar. Você agora tem como olhar para dentro de você e se perguntar o que eu estou plantando na minha vida e não estou me dando conta que é justamente isso que eu estou colhendo. Nos céus, queridos, todos nós sabemos que não haverá enfermidade. Então é possível viver uma vida aqui, mesmo que seja um período curto, sem enfermidade. Porque a cura absoluta nos Shamayim, nos céus, a cura absoluta. Aqui nós estamos sempre passando por crises. Baruch Hashem, nos céus não haverá crise. E se nós estamos conectados com os céus, a crise para nós não surte efeito. Por quê? Porque nós dependemos dos resultados celestiais. Nós não dependemos do presidente, nós dependemos totalmente da Kadosh Baruch Hu. Eu não estou dizendo que enquanto aqui na Terra, essas coisas ainda não interfiram nas nossas vidas. Interferem e muito. Mas nós precisamos confiar muito em Deus. Por quê? Porque nós fomos sepultados no batismo, que é uma morte, é um sepultamento simbólico, como Jesus foi sepultado, o batismo também nos sepulta. E como Jesus ressuscitou e vive agora de maneira diferenciada, eu e você também vivemos, como resultado dessa morte e ressurreição de Jesus, uma vida diferenciada. O nosso drama é que nós não colocamos a nossa fé em ação. Nós duvidamos que os céus podem nos responder. Nós duvidamos que Deus pode trazer respostas. Nós duvidamos que Deus pode trazer ou efetuar um milagre. Eu sou de uma época onde as pessoas, quando elas ficavam enfermas, o que é que elas faziam? Elas faziam questão de levar a pessoa doente, ouvir a igreja para ser orada. Hoje a galera já não tem mais essa fé. Elas dizem assim: eu vou ficar em casa, eu vou fazer dessa maneira. Antigamente as pessoas traziam roupas e mais roupa, calçado, traziam fotografias, pedidos e mais pedidos de orações à igreja. Por quê? Porque acreditavam que Deus poderia solucionar os seus dilemas, os seus dramas. Mesmo que elas não servissem a Deus, Deus as respondiam, porque elas acreditavam de alguma certa forma no que Deus iria fazer. Hoje você já não vê muitos. Os milagres agora, não sei se você prestou atenção, acontecem entre aspas em algumas poucas igrejas.
Porque as pessoas estão deixando de crer. Não estão vivendo esse resultado. Queridos, olha só. Se eu já morri para o pecado, tudo que estava relacionado ao pecado, que me denegria, que me enfermava, que me trazia dor, também foi cancelado. Pergunta, quando você for no cemitério, pergunta onde aquele está enterrado, como é que eles vivem na crise. Pergunta se eles reclamam da vida. Chega lá com uma caveirinha daquela e pergunta: vem cá, meu senhor, minha senhora, me responde uma coisa, como é que você tem encarado a questão política do nosso país? O que é que vão responder? Não vão responder absolutamente nada. Por quê? Porque eles morreram para esse sistema. Eu não estou aqui dizendo que você não deva votar, que você não tem responsabilidade política, que você não tem responsabilidade de cidadão. Não estou falando nada disso. Estou dizendo que nós, como servos e servas de Deus, podemos viver uma vida sobrenatural. O problema é que nós sabemos disso, mas não acreditamos nisso. Porque se acreditássemos, nós oraríamos mais, buscaríamos mais, evangelizaríamos mais e veríamos muito mais do mover de Deus. Na oração do Pai Nosso, que todo mundo aqui sabe, diz assim: ó, Pai Nosso, que estás na terra. Aonde é que Ele está? No Shamaim, Ele está no reino celestial. Pai meu, Pai nosso, que está onde? Ele está dizendo: Pai meu que está em uma outra dimensão. Pai meu que habita em uma dimensão extremamente elevada e superior à minha. Santificado seja o teu nome. Como é que ele continua? Venha a nós o teu reino. Para que tem que vir a nós o reino? Para que seja feita a tua vontade. A oração do Mashiach, quando ele ensina aos seus discípulos, é uma oração modelo, que fala assim: a primeira coisa você tem que reconhecer é que Deus está acima de tudo e de todos. E se Ele está acima de tudo e de todos, tudo é possível realmente ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Você percebe que não depende, entre aspas, muito de Deus, depende mais da gente. Santificar seus nome é uma questão de dizer que o nome dele é único. Ele é o único digno de ser adorado, louvado e glorificado. Aí vem o que a terra precisa. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Essa, venha o teu reino, não é só um pedido, porque o reino de Deus vai vir. Mas é uma busca constante daqueles que morreram para o mundo. É uma luta constante minha e sua para atrair o Malhut Hashamayim a essa Eretz, a essa terra. É dever meu e seu. Venha o teu reino. Não é dizer assim: se o Senhor quiser, manda. Quando o Senhor quiser, manda. Não, há uma busca minha: Senhor, manda o teu reino, porque eu vou fazer com que a tua vontade seja feita aqui na terra. Quando eu faço a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita nos céus, eu transformo a configuração do ambiente que eu moro. A minha casa não passa a depender de milagre. A minha casa passa a depender de Deus. A minha vida passa a depender de Deus. E tudo, como a Bíblia diz, e tudo que você fizer, prosperará. Olha que texto fabuloso. Quem aqui não quer prosperar em tudo, queridos? E por que nós não prosperamos em tudo? Porque a nossa fé, muitas das vezes, é dúbia, é vacilante. Você crê descrendo.
acredita desacreditando. Você acredita que Deus está nesse ambiente? Será que você acredita mesmo? Será que acredita de fato? Será que acredita de verdade? Por isso que tudo que vocês plantarem, esse tudo da plantação de vocês é que vocês vão colher. Às vezes nós plantamos algo ruim há 10 anos atrás e vamos colher amanhã ou depois de amanhã, porque é resultado. Venha o teu reino. Esse vir o teu reino é a total compreensão que esse sistema do mundo não vale a pena viver nele. E por não valer a pena viver nele, não é que Deus tira ele de uma hora para outra. Ele usa você para transformar esse sistema. Ele usa a tua fé para modificar as situações. Ele usa a tua palavra para mudar a conduta. Ele te usa para transformar as pessoas. Para que seja feita a tua vontade, assim na terra. Aí tem um padrão, como ela é feita nos céus. Porque se a tua vontade for feita aqui na terra, como ela é feita nos céus, haverá uma junção, haverá eu não quero falar aliança, mas haverá uma fundição entre céus e terra, e haverá um único governo. Aí o homem irá depender totalmente do Senhor. Se eu, como diz aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Se eu, que já morri para esse mundo, obedecer pai e mãe é muito mais fácil. E eu falo fácil pela dificuldade que é. Mas eu morri para o mundo. Então a desobediência, para mim, no verso 2 diz que eu já morri para o pecado. Então esse pecado da desobediência ao pai e mãe, para mim não tem muita força em mim. Porque eu estou morto para o pecado. Quando o pecado da desobediência bate na minha porta, eu rechaço. Eu não aceito. Por quê? Porque eu já estou morto para ele. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Amar o meu inimigo, que é uma tarefa extremamente difícil, só ama o seu inimigo, querido, quem de fato e verdade está morto para o mundo. Quem está morto de fato e verdade para a sua carne. E como é que eu vou mortificar a minha carne? Como Paulo diz, mortificai as vossas paixões carnais, através dos dramas, dos problemas, das adversidades que vão surgindo na minha e na sua vida. O mundo ele nos jaz no maligno. Não é assim que o apóstolo João diz? O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, nós morremos para esse mundo. E como eu sei que eu morri para esse mundo? As tentativas que virão sobre a tua carne de fazer justamente o que é contrário à vontade de Deus. Quem é que nos faz mais sofrer? São as pessoas que mais amamos. Quem fez Jesus sofrer? Aqueles que mais ele amava. Porque Deus amou o mundo. Jesus disse, eu também vos amo. É esse amor que fez com que ele abrisse mão da sua vida para morrer no nosso lugar. Por isso que você vai ser tentado. Por isso que você vai ser provado. Por isso que você vai ser tentado a apontar o outro. Você vai ser tentado a julgar o outro.
você vai ser tentado a machucar o outro, você vai ser tentado a pagar na mesma moeda, você vai tentar ser vingativo e coisa do tipo. Você vai ficar decepcionado, mas querido, morto não se decepciona por muito tempo. Compreenderam? Sim, não, talvez. Então nós temos aqui, nesse momento, a oportunidade de vivermos em novidade de vida. E isso me ajuda muito a vislumbrar o que é novidade de vida, quando eu percebo que essa vida que eu vivo aqui na Terra já é, pelo menos em parte, aquilo que eu irei viver no Reino Celestial. A Bíblia diz que haverá de Deus enxugar todas as lágrimas. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram. O que você está fazendo? Você está adiantando o Malhut Hashamayim. Alegrai-vos com os que se alegram. Porque se a pessoa está alegre com alguma situação, é porque Deus o favoreceu com aquilo. Você deve se alegrar com o que se alegra. O amor só é necessário aonde? No ambiente da imperfeição. Eu só posso amar pessoas imperfeitas. E eu só posso ser amado pelas pessoas pela minha imperfeição. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor não se acaba, não se comporta com indecência. Isso é viver em novidade de vida. Todo dia você tem que morrer mais um pouquinho. Percebe-se com isso que a introspecção pessoal é extremamente importante para o nosso crescimento e amadurecimento na obra de Deus. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, elas viviam no mundo com a cabeça nas dimensões celestiais. Não é que elas viviam no mundo da lua, é que eles traziam a realidade do Hashamayim para a terra. O povo caminhou 40 anos no deserto. Faltou pão alguma vez? Roupa, calçado, água. E quando a galera reclamava da água? Faltava. Eles reclamavam, mas imediatamente Deus supria as necessidades deles. Isso não é profético, tá? É bíblico. Nós podemos viver esse mesmo momento aqui e agora. Imagina o sapato crescendo junto com o pé daqueles meninos. Imagina uma criança que nasce agora e recebe um sapatozinho. E daqui a 40 anos o sapato cresce junto com o pé e não apodrece, não estraga e não solta as tiras. A roupa cresce com a criança. Não envelhece, não apodrece, as traças não comem. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes, o que é que ele estava dizendo? É possível viver na dimensão do reino celestial? Sim! Mas você percebe que também o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Tinha as nações em sua volta, mas eles viviam, de certa forma, mortos para o mundo e viviam em novidade de vida para Deus.
não sei se vocês me entendem, se vocês estão me compreendendo. Eu não sei se é o frio. Deixa eu ver a hora. Já está na hora de terminar. Mas eu quero incentivar você a viver nessa dimensão do reino celestial. Já que nós estamos no mês de Elul, que é o mês de Teshuvá, de introspecção, de julgamento, a julgar a você mesmo. Eu não quero que você viva uma vida de crente. Eu quero que você viva uma vida de filho e filha de Deus. Quando seu filho pede pão, você vai dar pão para ele. Quando seu filho pede um sapato, você vai dar um sapato dentro das suas condições para ele. Quando ele pede uma roupa, você vai dar uma roupa para ele dentro das suas condições. E Deus age assim também conosco. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar nos vossos prazeres. Se eu não me engano, é Tiago que diz isso. Outro texto vai dizer: pede e recebereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Tudo está ao nosso alcance. O mês de Elul, como qualquer outro mês, mas principalmente esses meses que antecedem Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, aonde agora o reino de Deus está sendo trazido a essa dimensão, uma dimensão próxima da nossa, para sermos julgados. Uma excelente oportunidade que nós temos para dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem gente morrendo espiritualmente porque não consegue liberar perdão. Tem gente que não consegue viver, está quase morrendo sufocado, porque ele não consegue perdoar. Querido, aprenda isso. Perdão é algo que se pede diariamente e que se libera diariamente. Mashiach disse: se teu irmão pecar contra ti e vir pedir perdão a você 70 vezes, você perdoa as 70 vezes. Ou seja, 70 vezes 7. Se ele pecar 490 vezes por dia e te pedir perdão esse mesmo tanto, você libera perdão. Queridos, não acumule perdão e não acumule dívidas nessa área, porque isso se aglomera. Isso se aglomera. Outro conselho de Shaul Hachalia: não se ponha o sol sobre a tua ira. Libera logo o perdão. Não dorme com queixa de ninguém. Se alguém te fez alguma coisa, pega isso e joga no lixo. Claro que a outra pessoa vai ter que te pedir perdão e você tem que estar propício a perdoá-lo. Mas não durma com essa pessoa que você não engoliu. Não acorde com ela. Não almoce com ela. Não tome banho com ela. Porque isso vai se acumulando.
Isso vai trazendo terríveis consequências para as nossas almas. Muitas pessoas estão morrendo fisicamente por conta desses problemas emocionais. Porque vê o arqueiro o cisquinho no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. A nossa mente, o nosso cérebro, ele sempre irá trabalhar em nosso benefício. Você dificilmente vai se achar culpado de alguma coisa. Raras vezes você se sente culpado, e eu falo culpado de verdade. Inclusive, eu vou tratar de um assunto depois sobre se sentir culpado não resolve problema. Os sábios dizem que se sentir culpado por alguma coisa que você fez é uma armadilha do Yetzer Hará, da tua inclinação para o mal. Porque se sentir culpado não é deixar de pecar. Pelo contrário, é aglomerar adubo para se pecar lá na frente. Todos nós aqui temos várias histórias de coisas que você fez, se arrependeu. Estou falando não de vou tirar a palavra arrependimento. Sentiu remorso, sentiu culpado, 2 dias na frente você comete o mesmo erro. Faz a mesma besteira. Isso vai se repetindo, vai se repetindo. E quando você peca, você declara que é lícito fazer aquilo que você errou.